Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 13 de maio de 2021 e recentemente publiquei um vídeo comentando sobre o massacre do Jacarezinho, que levou ao tema da questão das drogas. E aí eu linkei um vídeo antigo meu, quando eu falo da guerra às drogas, e um tema que eu acabei não me dedicando muito bem, essa estranhíssima proposta de liberação das drogas, que é tão popular entre a esquerda. E para a gente discutir isso, tem que primeiro saber o que é droga, né? Porque droga, ela tem uma definição clássica, né? Que é a ideia de que qualquer substância que você, uma vez ingerindo, altera o funcionamento do seu organismo. O seu organismo passa a funcionar de um modo anormal. Tome muito cuidado, porque tem alguns engraçadinhos que vão tentar te enrolar dizendo que até comida, quando você ingere, vai fazer o seu organismo funcionar de uma forma diferente. Não, o seu organismo está preparado para ingerir comida, ele faz parte da sua função, isso faz parte da digestão, faz parte de todo o sistema. Então todos os fatos que você passa ao longo da sua interação com o meio, quer seja bebendo água, respirando, sentindo calor, suando, sentindo frio, tudo isso faz parte do seu funcionamento normal. E quando você ingere uma substância conhecida como uma droga, alguma alteração no funcionamento desse organismo. Obviamente isso em si não é ruim, pode ter vários motivos para você fazer isso. Por exemplo, você vai num dentista, você mete uma anestesia, que é uma droga, que a droga vai fazer o quê? Vai fazer com que você não sinta dor, porque normalmente você deveria sentir dor, o que tornaria impossível o tratamento. Portanto, evidentemente existem utilizações benéficas de drogas, não tem como não haver. O ponto não é esse. O ponto é que dentre os inúmeros possíveis alterações do seu organismo, algumas delas têm esse efeito que alguns gostam de dizer que é recreativo. Eu sou um pouco pé atrás com essa definição de drogas recreativas, mas a ideia é que ela tem um tipo de efeito que é agradável e algumas pessoas podem gostar simplesmente desse efeito em si. Mais uma vez, não é isso que está em causa, porque você tem vários níveis de efeitos. Mas o fato é que drogas é um termo genérico que suporta uma categoria infinita de substâncias que vão desde entorpecentes, ou melhor, vão desde coisas muito mais suaves, como por exemplo o café, que tem cafeína, passando por entorpecentes, passando por uma categoria enorme de anestésicos, de medicamentos, até chegar em substâncias absolutamente terríveis, substâncias que enlouquecem instantaneamente, substâncias que te fazem ver surtos psicóticos loucos. Uma droga que de repente você toma pode te fazer se matar a qualquer momento. Você tem uma categoria infinita de substâncias. Portanto, qualquer um que venha ali falar em liberação das drogas é louco. Isso não faz o menor sentido. Você não pode falar em liberação das drogas, porque drogas em si abrangem uma categoria infinita, incluindo uma série de remédios controlados por aí. Obviamente, esse indivíduo está querendo dizer a respeito de uma certa categoria de entorpecentes que normalmente são utilizados para fins, entre aspas, recreativos. Mas até isso é absolutamente absurdo você dizer isso, porque você vai abranger, mais uma vez, uma categoria infinita de drogas que já existem e que poderão vir a surgir. Você nunca pode falar em liberação de drogas no sentido genérico, sem sanidade. O que você pode falar é em liberação de determinadas drogas. Aí sim, você pode discutir, podemos discutir a liberação da maconha, do tetrahidrocannabinol, né, para ser mais exato, que nós conhecemos os efeitos, tem uma certa tradição aí. Nós podemos falar especificamente da liberação da cocaína ou do chá de beladona, mas das drogas em si é um atestado de imbecilidade você falar uma asneira dessas. Não tem como surgir nenhum tipo de pensamento depois disso. Primeiro ponto, fechou. Então vamos lá. Que drogas poderiam ser liberadas? Em primeiro lugar, vamos ver quais drogas são liberadas. Cafeína é uma droga liberada, todo mundo pode tomar à vontade, até criança toma. A nicotina também é uma droga razoavelmente liberada, restrita para menos de 18 anos, mas está aí, à venda por aí. Cigarro e outras substâncias que também tem no cigarro. O álcool também é amplamente utilizado, amplamente difundido. E tem essas são as principais. E tem as categorias de drogas que são consideradas ilegais. Delas, algumas, temos que admitir, têm um potencial ofensivo relativamente baixo, como é o caso da maconha, né? A maconha, ou o haxixe, que também é bem parecido, tem um potencial ofensivo bastante discreto. Com certeza ela é muito menos ofensiva que o álcool. O indivíduo sob efeito de maconha tem menos probabilidade de causar de ter um problema mais sério do que aqueles sob quantidades consideráveis de álcool. Claro, também tem dosagens aí a se perceber, mas uma coisa é fato.
pessoas sob efeito de álcool causam muito mais estrago do que, por exemplo, sob efeito de maconha. Ou, inclusive, o próprio nicotina, o próprio cigarro mata mais do que maconha. Mas isso é um dos elementos que se coloca, é um dos elementos válidos que se coloca para a liberação da maconha, além de outro fato de, como por exemplo, ser uma espécie natural, você pode plantar em qualquer lugar que nasce. Isso faz com que, por exemplo, tenha havido experiências de descriminalização parciais em vários lugares do mundo, com resultados variáveis. O pessoal que faz a apologia de liberação das drogas diz que é um sucesso. Não, né? As experiências são controversas, têm gerado discussões, têm gerado problemas. Basta você observar também a literatura crítica que aponta muitos fatos problemáticos aí. Mas a princípio tem que admitir que sim, é uma discussão válida. É possível, seria possível descriminalizar essa droga num sentido geral? Provavelmente, talvez. Até porque você sempre tem aquele argumento fabuloso, né? Que por causar menos impacto que drogas legais, você fica um pouco difícil você sustentar essa criminalização generalizada. Sem contar o fato de que você não precisa ter uma rede internacional de tráfico. Qualquer um planta em casa e vende. A situação muda totalmente quando você vai para a maioria das outras drogas ilegais mais comuns, como por exemplo cocaína e heroína, que são, depois vem o ácido lisérgico, vem o famoso alucinógenos que é causado por determinados chás específicos lá, mas que são menos populares, crack. Mas acho que as mais evidentes são cocaína e heroína, né? E esses casos dos pós-bancos já é evidentemente diferente. Por quê? Primeiro que ninguém consegue produzir cocaína e heroína em casa, assim. O diabo da coca só nasce em determinadas regiões da América do Sul bastante restritas, como Bolívia, Colômbia. E o diabo da heroína só em sementes de papoula lá no Afeganistão. Na realidade, é possível sim plantar ambas essas plantas em outras regiões da Terra, mas essas são regiões ideais, que tem uma série de fatores que as tornam muito mais produtivos, mais econômicos, muito mais rentáveis, produzindo naqueles determinados locais. Existem tentativas de plantar papoulas, até no México, aqui perto, já tentaram plantar coca em outros lugares também, inclusive na África, mas até agora com poucos bons resultados. Então começa por aí, você tem uma restrição geográfica desses produtos originais. Depois, uma coisa é a papoula em si, que é aquela flor. Uma coisa é a folha de coca em si, que é uma planta. Outra coisa é a cocaína e a heroína, que são procedimentos de drogas refinadas. Elas passam por todo um processo que tem que ser feito no laboratório, ainda que no laboratório clandestino, utilizando uma série de produtos químicos e métodos que a maioria das pessoas nem faz ideia como é que funciona. Então tem todo um procedimento, uma linha de produção para conseguir refinar isso e transformar naquela droga que chega aos consumidores finais. Sem falar em toda uma logística de distribuição capaz de transportar por grandes distâncias, driblando todos os esquemas de vigilância. Então isso torna uma situação absurdamente diferente da questão da maconha. Não dá para se transportar, por exemplo, ainda que o resultado da descriminalização da maconha em alguns locais específicos seja extremamente bem sucedido, ainda que fosse possível descriminalizar totalmente no planeta inteiro sem nenhum problema, isso não serviria como argumento para dar suporte à descriminalização dessas outras drogas mais pesadas. Então esse é o segundo ponto. No terceiro ponto, claramente correlacionado, é que para você poder distribuir heroína ou cocaína, você precisa dessa imensa logística, você precisa de toda uma cadeia de produção de transporte internacional para fazer sair das suas origens, passar por todo o processamento, todo o refino e enfim para a distribuição final que vai chegar nos mais diversos locais do mundo. Ninguém tem possibilidade de fazer isso usando poucos recursos. Você precisa de muita gente trabalhando nesse sistema. Diferente de uma maconha, onde um infeliz sozinho planta aquilo ali no fundo de quintal, extrai, prensa e ele mesmo fuma, ou dá para os amigos, diferente. Uma cocaína e uma heroína é muito diferente. Esse sistema tem todo um sistema de estrutura montado assim. Para você descriminalizar algo dessa magnitude, quem poderia lidar com essa mercadoria de uma forma legalizada? Só megacorporações. Só estruturas capazes de conectar a produção num determinado continente, promover todo o refino, embalar, empacotar e redistribuir para vários outros países. Ninguém tem condição de fazer isso numa produçãozinha em uma escala menor. É por isso que falar na liberação dessas drogas, além de ser uma total insensatez, é um discurso que só poderia interessar para grandes empresas.
E curiosamente, aí vem um fato bastante misterioso, curiosamente eu pelo menos até hoje nunca ouvi falar de uma grande corporação dar apoio para essa pauta. De uma grande farmacêutica. Já viu alguma grande farmacêutica pegando isso, defendendo isso, financiando isso? Não, não tem. Não tem. Só quem financia alguma coisa nesse sentido é o George Soros, que é especificamente da maconha. Que aí já é uma outra história, como eu coloquei. Então tem uma diferença. Os verdadeiros interessados, os únicos que seriam capazes de fazer isso, nunca se manifestaram a favor disso. Isso é uma grande interrogação. Vamos pensar por quê, né? Mas vamos deixar isso claro. O panaca do neo-esquerdistas que acha que está lutando contra o capitalismo, que acha que quer enfrentar as megacorpos, quando faz essa defesa idiota, vai fazer uma coisa que vai em defesa dessa grande estrutura. E olha só, o quanto que isso é perverso. O camarada já tem uma preocupação com a exploração, tanto do trabalhador quanto do mercado consumidor também, pelas grandes empresas. Isso para produtos normais. Imagina essas mesmas grandes corporações explorando um mercado consumidor viciado. Se isso já não é perverso por si só. Mas vamos à questão. Por que eles nunca têm abertamente defendido essa pauta? Você pode pensar que eles não têm interesse. De repente, ó, não precisa, não vai dar um monte de problema, tem um ônus moral muito grande, mesmo que libere agora. Algumas empresas legais que lidam com álcool e com cigarro já tem alguns problemas, e tem que ter mesmo, então ninguém está a fim de dar esse passo. E além do mais, ainda que existam megacorporações realmente interessadas nisso, de que estariam dispostas a entrar nesse ramo, eu não creio que elas se correriam em risco de declarar isso agora, porque, primeiro, se houvesse interesse, eles sabem que isso é um processo de muito longo prazo. E praticamente só quem encabeça isso de uma forma forte mesmo é essa esquerda liberal. Porque os conservadores não fazem isso. E os liberais em geral, sim, só que os liberais em geral tendem a ficar se associando aos conservadores, então isso inibe um pouco o discurso deles, os liberais à direita, né? Como eles costumam estar associados aos conservadores, então eles colocam esse discurso, esconde debaixo do tapete, às vezes nem pensa. Mas assim, qualquer um que é fã de Milton Friedman vai defender essa mesma pauta. E mesmo alguns que são mais liberais no sentido mais geral, já estão enfrentando muito obstáculo para pregar a questão do liberalismo econômico, e eles sabem muito bem que se eles forem entrar nessa pauta, isso pode gerar um problema, eles podem perder apoio. Então só quem encabeça essa defesa de forma entusiasmada mesmo é a esquerda liberal, é a neo-esquerda. E aí que está o detalhe, se as megacorporações, ainda que elas tivessem extremo interesse nisso, se elas manifestassem esse interesse, poderia afastar até a militância de esquerda dessa defesa, porque eles vão se mancar que tem alguma coisa errada. Porque pode ser burro, mas nem tanto. Até em financiar esse discurso, você não nota isso, pelo menos não diretamente. Os grandes financiadores, as grandes fundações que financiam essas mentalidades de esquerda passam por fundações bastante oblíquas, né, de que você não consegue identificar muito facilmente quais são as grandes empresas que estão por trás delas. E quando identifica empresa de investimento, é petrolífera, é banco, então você não consegue fazer uma associação tão direta, até porque mesmo que você acusasse diretamente, você não pode fazer nada contra ela. Você pode chegar, não adianta você querer bater de frente contra banco, contra quem controla petróleo. Então, assim, ou o sistema financeiro, é muito mais complicado. É muito diferente você, por exemplo, uma empresa que vende algum produto que tem apelo à população. Por exemplo, uma empresa que vende, sei lá, eletrodomésticos, ou que vende itens de consumo para as massas. Uma empresa dessas, ela se preocupa com a imagem dela. Ela tem uma preocupação de sofrer um impacto no mercado, de repente algumas pessoas deixam de comprar os seus produtos por causa de uma situação dessa. Mas grandes bancos de investimento não estão nem aí para isso. Quem controla petróleo está preocupado com isso? Quem controla armamento militar está preocupado com isso? Com certeza não. Então seriam esses, mas pelo menos até onde eu vi, quando você rastreia esses financiamentos, você não consegue perceber isso, detectar isso dessa forma. Então, a princípio, não sei de nenhum caso onde qualquer uma dessas empresas que teriam mais interesse plausível em defender essa pauta, eu não vejo elas realmente envolvidas no financiamento desse discurso. E aí que tem essa hipótese. Uma delas é essa, que eu já coloquei. Ainda que eles estejam pretendendo fazer isso, no momento é dar um passo muito arriscado. Agora, eles podem estar trabalhando a longo prazo também. E também tem a possibilidade que realmente não existe esse interesse, porque eles sabem que a encrenca é muito grande. E já tem problema com isso com relação ao consumo de álcool, já tem problema com isso na questão de cigarro, e sofre uma concorrência danada. Tanto cigarro quanto bebida sofrem concorrência de mercado ilegal. E, de repente, investir nessa área talvez não valha a pena.
Então esse discurso fica bem isolado, basicamente o quê? Pelos usuários, para aqueles que têm interesse em utilizar essas drogas. Alguns que, às vezes, mesmo sem ter esse interesse, caem nessa ladainha infeliz de que a liberação resolveria o problema, aí já é uma outra história que a gente vai abordar mais detalhadamente agora. Pois bem, por mais que você conheça algumas variações, o argumento básico ele é bastante comum. Quer saia da boca do Milton Friedman, quer saia da boca de qualquer maconheirazinho de DCE. É basicamente o mesmo. A ideia, inicialmente, é que olha, a guerra das drogas não está dando certo, porque o consumo está aumentando, porque cada vez vai morrendo mais gente, vai aumentando a população carcerária, que se você não tivesse essa proibição, você teria muito menos gente presa, menos gasto do Estado com essa questão toda. E, bom, na maior parte das vezes, essas afirmações estão certas. O consumo de drogas realmente está aumentando. A guerra às drogas, no sentido de diminuir o consumo, não está funcionando. Você não consegue reduzir nem o fluxo do narcotráfico. Pelo contrário, só aumenta. Tudo isso é verdade. Só que por outros motivos. Vide o meu vídeo anterior sobre narcotráfico e guerra às drogas. No que se refere a reduzir o consumo ou reduzir o tráfico em si, evidentemente não está funcionando porque não é para funcionar, meu amigo. Agora, no que ela realmente se propõe, está funcionando com a beleza, só que não é nada disso. Mas isso aí, veja o vídeo lá. Muito bem, então a solução deles, então vamos liberar, né? Porque aí isso passa, em vez de ser um problema policial, passa a ser um problema de saúde pública, que nem aquela questão do aborto, né? E aí você trata isso basicamente esclarecendo as pessoas e aqueles que forem viciados, você aplica lá clínicas de recuperação e tenta colocar no mesmo patamar da questão do álcool e do cigarro. Então, basicamente, eles colocam isso. Mas, no entanto, é muito estranho. Aliás, uma coisa que sempre me chocou, desde o primeiro momento me chocou, e que até hoje costuma ser repetido, que por algum motivo misterioso, o sujeito acha que uma vez que as drogas forem liberadas, por algum motivo o narcotráfico vai acabar. Assim, é estranho. Eu fico sempre parodiando esse elemento. Sei que esse pessoal pensa que o Marcola, ou esses caras, esses grandes chefões do tráfico, pensa lá, sei lá, no Chacal lá do cartel de Medellín, do Pablo Escobar, pensa nesses barão de drogas, Zé Pequeno na boca de fumo, produzindo lá suas drogas em massa. Aí vem a notícia, liberar as drogas, que beleza, pessoal, recolhe as armas aí, ninguém mais vai cometer crime, traz a carteira de trabalho, vamos abrir uma empresa, montar um CNPJ, vamos pagar imposto tudo bonitinho, porque agora está liberado, vamos ser comerciantes honestos. Um desgraçado desse só pode pensar isso, mas não é possível, não faz o menor sentido. Porque você acha que quem detém toda essa logística de pegar as drogas nas matérias-primas desses outros países, em outros continentes, fazer todo esse processo de refino, toda essa cadeia de produção já montada, por que você acha que esse pessoal que já faz isso ia simplesmente parar de fazer? Como se não existisse contrabando de cigarro de bebida? Ou de qualquer outro produto legal? O máximo que isso faria é com que passasse a haver uma concorrência entre as drogas fornecidas legalmente e as fornecidas de modo ilegal, como acontece na maior parte dos produtos que concorrem com produtos contrabandeados, famosos produtos piratas. E aí? E o produto pirata que nós temos aí até hoje? Os produtos contrabandeados deixaram de existir? Não, então esse diabo desse narcotráfico vai continuar existindo, isso é óbvio. Todo esse sistema de criminalidade que existe hoje não vai desaparecer com essa liberação. Sem contar o fato que, a não ser que das duas uma, ou as drogas legais vão ser mais caras, porque vão ter que pagar imposto, como cigarro, por exemplo, já paga, até em parte tem que ser recolhido imposto para lidar com os prejuízos sociais que isso vai gerar, ou então o indivíduo dá uma doida e diz que vai ter que ser subsidiado pelo Estado para ficar bem baratinho, que é para quebrar os traficantes, só se for. Ou seja, então vamos distribuir a gama de cocaína bem baratinha, que aí os traficantes tudo quebra. Ou seja, vai estar o Estado pagando, saindo do imposto do diabo do cidadão, para baixar o peso da droga artificialmente, liberada para uma quantidade maior, muito maior de pessoas utilizar e envenenar a sociedade toda. O que é mais insano? Eu não consigo nem imaginar o que é pior nessa visão. Então já começa por aí. Não vai ter impacto nenhum em reduzir a criminalidade, reduzir os confrontos entre cartéis de drogas, de reduzir a população carcerária, se tivesse uma liberação nesse sentido, meu Deus do céu. Isso é óbvio que não, é completo nonsense pensar uma coisa dessas. Então esse principal argumento de que reduziria toda a criminalidade social do narcotráfico é absolutamente falso, uma mentira deslavada, sem pé nem cabeça. Ainda que reduzisse alguma coisa, que eu duvido, porque o consumo aumentaria, isso é fato, aumentaria o consumo, então teria mais demanda, mas ainda que reduzisse,
isso não compensaria o aumento de consumo. E o aumento de consumo vai gerar problema, às vezes é óbvio que dá. A gente está lutando para reduzir o consumo de cigarro hoje. 1001 campanhas para fazer as pessoas fumarem menos, parar de fumar. A gente ainda batalha para reduzir o consumo de álcool e você ainda vai jogar mais droga no mercado legal, para ter que fazer mais campanha para tentar reduzir drogas que têm um potencial de vício muito maior. Isso não faz nenhum sentido, meu Deus do céu. É por isso que eu digo, ou o indivíduo que defende esse discurso é um usuário de drogas com interesse direto, ou age como se fosse. Porque o cara tem que estar drogado mesmo para acreditar numa asneira dessas. Eu acho que não precisa nem ir muito mais longe do que isso. E isso tu faz... Eu nem disse, mas de uma certa forma eu já estou pressupondo um discurso um pouco mais aperfeiçoado. Que, por exemplo, falei só em heroína e cocaína. De repente um discurso estivesse só nessas drogas. Eu nem entendo o fato de que esses malucos falam em qualquer droga, né? Inclusive drogas que ainda vão ser inventadas. Aí como é que fica o crack, né? Como é que fica os alucinógenos, os ácidos lisérgicos, LSD da vida, que às vezes tem resultado muito pior. A morfina até que nem tanto, mas e esses outros casos? Também até morfina, porque uma coisa é o efeito que a droga tem enquanto você está sob efeito dela, o comportamento que você tem. Outra é o que você faz para obter aquela droga, né? Que é bastante diferente. Dependendo do caso, você passou o efeito, é questão de dor mesmo, você precisa apelar para alguma coisa. Então, sim, tentando não me alongar demais, o ponto que eu sempre deixar claro é que há uma verdadeira insanidade nesse discurso. Esse discurso é impressionante, como que alguém parece se achar inteligente quando fala uma asneira dessas, ao ponto de sequer definir sobre que drogas que ele está falando. E mesmo que definisse, e para ser sincero, eu nunca vi ninguém definindo isso claramente, ele fala drogas no sentido geral, como se não tivesse diferença nenhuma, né? Como se todas as drogas fossem recreativas, sem grandes efeitos colaterais. Mesmo que ele falasse nesse sentido mais sofisticado, os dois pilares de sustentação de discurso são completamente falsos. Primeiro, o de que reduzir a criminalidade e que o consumo poderia ser contido simplesmente por uma questão de esclarecimento de saúde pública, como se a gente não tivesse problema que chega com as drogas legais e uma série de outros aí, como se a gente tivesse condição de sobrecarregar no sistema de saúde com recuperados de drogas, que já é um problema desgraçado, como se a gente tivesse um problema sério com Cracolândia, e isso, como esse discurso invariavelmente é de liberal, nem sequer para prever uma internação compulsória. Porque a única forma de você tratar esse pessoal devidamente é como internação compulsória. Não adianta você esperar o bom senso dele para se livrar do vício, porque isso uma porção ínfima vai ter. E antes de chegar a essa conclusão vai causar um estrago enorme. Então a única forma de lidar com isso seria de forma compulsória. E aí entra naquele velho problema, para a gente entrar na reta final desse vídeo, que é esse negócio de tratar o usuário de drogas como uma mera vítima. Como se ele fosse simplesmente um coitadinho e como se não fosse ele que bancasse toda essa indústria aí, né? E aí coloca aquele negócio, o fato de que é o consumo que cria a demanda, parece escapar na cabeça desse pessoal. E os mesmos neoesquerdistas que defendem essa porcaria também defendem a criminalização do cliente que procura uma prostituta. O que significa que eles entendem que é a demanda que cria o mercado. Não é você oferecer que as pessoas resolvem utilizar, não. Tem que ter uma demanda. Você pode até tentar criar ou incentivar uma demanda artificial, mas normalmente da parte de uma necessidade que já está estabelecida, de uma demanda já estabelecida. Então, bem, esse discurso de liberação é um discurso, via de regra, completamente louco. É coisa de drogado mesmo. Mesmo nas versões mais sofisticadas, mais intelectualizadas, que mais, pelo menos, prestam atenção em algumas das objeções básicas, ele não vai muito longe. E o mais interessante de tudo, se fosse, é aquilo que eu estou colocando, se fosse, é muito curioso, um discurso que costuma vir de uma ala que pensa que está lutando contra o capitalismo, se a única coisa que esse discurso concretamente poderia um dia produzir, seria megacorporações explorando isso e enriquecendo a níveis bilionários para esse mercado internacional, concorrendo com o mercado de tráfico de drogas ilegal, que nem elas iam conseguir acabar com esse sistema aí. Ainda que conseguisse, eu não sei nem o que era pior, né? Porque de repente se você põe todo o peso dos mega financistas, resolvesse de fato promover um sistemático ataque ao transporte de drogas ilegais, talvez eles até conseguissem eliminar esse mercado legal de uma forma devidamente coordenada. Mas se você for ver o meu outro vídeo lá sobre o assunto, você vai notar que tem um motivo para eles não vão fazer isso.
Eles têm outros interesses. E mesmo que conseguisse, ainda que fosse possível, não é uma distopia das mais grotescas, uma civilização onde drogas, de uma forma geral, são liberadas sob o controle de megacorporações? Esse cenário distópico de obra deprimente de ficção científica, né? Por favor. Não vou me alongar mais. Compartilhe esse vídeo aí para seguir seu amiguinho maluco aí, cheirador de pó aí, que acha que está sendo muito inteligente quando compartilha essa bobagem. E aproveita que eu estou de camisa vermelha, mas que eu mesmo sou de esquerda no sentido econômico, viu? Curiosamente, no meu outro vídeo eu também estava com a camisa vermelha. Mas isso é irrelevante, isso não vem ao caso. Eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia à noite, se é que não passou da meia-noite, de 13 de maio de 2021. Obrigado por sua atenção.